Olá, eu sou o Luiz e esse é o Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Eu estou aqui com o Jackson e hoje a gente vai conversar com o professor Clóvis Briguente sobre a Cosmovisão Guarani. Bom dia, professor. Se apresenta para a gente, por favor. Bom dia, Luiz. Bom dia. Eu sou professor de História, trabalho com a temática da história indígena e atuo com povos indígenas já há algumas décadas, desde da minha juventude. E desde 2014 estou aqui na Unila como professor, mas trabalhei também num curso de licenciatura intercultural indígena na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente criou um curso para formar professores indígenas e trabalhei durante os 4 anos lá nesse curso indígena. Então, tenho alguma experiência assim, com povos indígenas, em especial no sul do Brasil, que é a região do qual eu atuei, sul e sudeste, né? Professor, para começar a nossa conversa, eu queria saber, existe uma diferenciação entre cosmovisão e religião? O que é uma coisa, o que é outra? Uhum. Bom, a cosmovisão, ela é a ordem do mundo dos povos, ou seja, como os povos, as sociedades, né, inclusive a nossa também, concebe o mundo, né, o todo, né, aquelas teorias do mundo, né, a gente pode chamar assim. Já a religião é uma parte dessa teoria, né, é aquela que vai explicar o sagrado, né, a relação do humano com aquilo que a gente chama de sagrado. Aí depois tem a mitologia, que é a parte, digamos, que vai explicar as filosofias. Então, para algumas sociedades, isso você consegue fazer uma distinção muito nítida, muito clara, né? Da ordem das coisas, né? Aqui é religião, aqui é mito, aqui é história, em especial as sociedades ocidentais, né? Aquilo que a gente convencionou chamar de sociedades ocidentais, da qual a gente faz parte, né? Para muitos povos indígenas, essas separações não estão nítidas, né? Não se consegue separar exatamente o que é uma cosmologia, digamos, o todo das partes, porque elas são todas imbricadas, mito, religião, história, estão todas conectadas, né? Então é mais difícil fazer essa distinção, essa separação de maneira assim, racional, organizar metodologicamente cada uma das partes. Mas sim, a cosmologia, né, é o todo, e aí a religião e os mitos, né, são as partes que vão compor essa cosmologia. Professor, o professor citou aí a cosmovisão ocidental. O que difere a cosmovisão ocidental da indígena? É, há muitas diferenças, né? Basicamente essa, digamos, é a base da distinção entre os mundos, né? Chegamos hoje, depois de 500 e mais de 530 anos, se considerar a chegada de Colombo aqui na América, né? Ou 522 anos, a chegada de Cabral aqui no Brasil. E muitos povos indígenas continuam, mesmo povos que tiveram contato inicialmente com as sociedades ibéricas, né, mantêm ainda o desejo e as práticas, enfim, de continuar sendo indígenas. Isso tem a ver justamente com esse acreditar no seu universo. Por quê? Porque o mundo ocidental, a nossa sociedade, ela tem princípios básicos que se diferenciam fundamentalmente dos princípios indígenas. Então, quando a gente vai olhar assim uma cultura indígena, a gente olha para os estereótipos, para os fenótipos. Esse é mais indígena, esse é menos indígena. Se ele tem um olho puxado, você tem um cabelo liso, você não tem barba, né? Esses são elementos que, sim, eles contribuem, não vou dizer que não contribuem, mas eles não são, digamos, fundamentais na percepção desse pertencer a essas sociedades e essa diferenciação do que é, digamos, ocidental das sociedades indígenas. Vamos pensar alguns elementos, né? Primeiro, é importante a gente considerar que, quando a gente fala em povos indígenas, estamos falando de sociedades, né? Na América Latina são mais de 800 povos
ou sociedades, como queiram, né? Ou grupos étnicos também, como a gente costuma eu prefiro povos ou sociedades, né? A definição desses grupos. Então, essa ampla diversidade. Cada uma delas tem formas próprias de se relacionar, né? Tem concepções próprias, tem suas cosmologias próprias, suas filosofias, suas religiões próprias, né? Então, isso é importante. Mas tem algo em comum também, né? Como também os ocidentais, né? Os povos latinos, né, tem uma forma de se organizar, a nossa língua semelhante ao espanhol, semelhante ao francês, italiano, já os germânicos, né, o inglês, o holandês, né, o alemão, tal, eles têm outras formas também, mas todos fazemos parte dessa concepção de mundo, dessa cosmologia ocidental, né. Assim também a gente pode genericamente olhar para os povos indígenas. E aí iniciamos então com algumas distinções. Uma delas é essa tolerância ou aceitação da diversidade, né? O nosso mundo ocidental, ele não tolera a diversidade. É interessante isso, né? Aquele filósofo francês, o Todorov, ele no livro A Conquista da América, a questão do outro, ele tem um trecho lá que ele vai analisar a relação do Cortés, né, Hernán Cortés, quando ele conquista o território dos povos astecas. Ele diz lá que o Deus ocidental é intolerante. Quando ele vai concluir, mas por que Cortés ocupou aquele espaço, invadiu, destruiu tudo? Ele diz, olha, não tem muito jeito. O Deus, ou seja, essa cosmologia ocidental é intolerante, ela não aceita outro. Inclusive a concepção que nós temos de Deus também, né? Deus único, Deus que é o único, é o verdadeiro, enfim, é o onipresente, onisciente, enfim. Então, os povos, no geral, os povos indígenas, têm uma diversidade de deuses, né? Eles têm um conjunto de figuras, digamos, divinas que se complementam, que se relacionam, né? Da mesma forma, a língua, nós temos uma dificuldade em aceitar outras línguas, e isso está também nos nossos mitos de origem. Nós ocidentais temos essa dificuldade. A gente encontra lá no livro de Gênesis, por exemplo, né, que é um dos nossos mitos, embora a gente não aceite muito, porque a nossa concepção é que nós temos história, não temos mito, né? Mas temos sim nossos mitos lá, Gênesis 11, né, que vai falar da Torre de Babel, e vai dizer, olha, o que é a diversidade linguística para os ocidentais? A diversidade linguística para os ocidentais é um castigo divino. Deus castigou. O povo queria fazer uma torre para chegar ao céu, e aí Deus chegou e castigou eles e disse, olha, vamos falar línguas para não se entender. Então, a nossa utopia, por exemplo, é a unicidade de línguas. Para esses povos, não, né? Inclusive, nos mitos deles, de origem, também tem isso. O antropólogo francês, o Lévi-Strauss, ele vai falar dessa ideologia bipartite dos povos ameríndios. E ele mostra que para esses povos, e de maneira geral, assim, também, como estou falando agora, assim, bastante genérico, né? Cada povo tem uma forma própria, você vai encontrar os mitos específicos, né? Mas, de maneira geral, essa ideologia bipartite dos povos ameríndios, de Lévi-Strauss, ele vai dizer que esses povos têm, no mito de origem desses povos, no geral, são dualidades. Alguns são gêmeos, outros não, em que eles são os construtores do mundo. E nessa construção do mundo, são gêmeos distintos. Eles não são iguais. Eles conflitam o tempo todo, disputam e tal, mas um não elimina o outro. Um precisa do outro para poder sobreviver. Então, a possibilidade da existência da diferença está na sua base, na sua origem, né? Um precisa do outro para sobreviver. A sociedade ocidental, nesse aspecto, não. Ela tende a eliminar o outro, ou seja, a integrar o outro, eliminar, seja físico ou culturalmente, né? O outro no seu universo, né? Então, essa é uma grande diferença. Uma outra relação com o meio, né? O meio ambiente. Nós temos para os povos indígenas, por exemplo, e aí a gente pode tomar também praticamente todos eles, né? A natureza é uma natureza humana,
né? A natureza, ela não é um objeto, né? A natureza, ela está dentro da criação. Inclusive, no mito guarani da criação, a natureza surge junto com os humanos. A onça, no início, é um humano também, o papagaio é um humano, enfim, os animais todos são humanos também. Depois eles vão se diferenciar. Mas, então, eles estão numa horizontalidade de relações, né? Humanos e não há uma hierarquia. O humano é superior à natureza, né? Então, não é que os povos são preservacionistas, que cuidam da natureza. Não é esse o conceito. É um conceito de que a natureza é parte do mundo humano. O mundo humano é parte da natureza, né? É uma complementariedade aí, uma relação, como eu falei, horizontal. Muito diferente da nossa, né? Da nossa ocidental, né? Também, se a gente volta aos nossos mitos de origem, né? A gente também vai encontrar lá nos nossos mitos de criação. É curioso, porque o nosso mito de criação também volta lá ao Gênesis, né? Da Bíblia, né? E não a Bíblia como algo, um ato de fé, mas como um ato histórico, né? Tomando o nosso mito de criação lá. Quando Deus cria, e em 7 dias, né, toda aquela história lá do nosso mito de origem, e aí ele diz o que para os humanos? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai os animais, as plantas, enfim. Ou seja, Deus criou a natureza para nós. Então, nós não temos problema algum em tirar a mata para fazer plantio e tal. Os povos indígenas têm problema. Eles precisam pedir licença para fazer isso, né? Licença para quem? Para as divindades, para os espíritos da natureza e tal. Não é que eles não vão tirar a mata para fazer os plantios, vão também fazer isso, mas e vão tirar dentro de um equilíbrio, né? Que é um outro elemento, que já vou falar dele, que é a não acumulação. Então, eles vão tirar também, mas dentro de um equilíbrio de que precisa pedir. Por quê? Porque a natureza também tem vida. A natureza é sujeito de direito, vamos dizer assim, né? Para nós, não. Para nós, a gente não tem problema nenhum, não gera problema de consciência a gente poluir os rios, poluir a água, destruir, porque Deus fez para nós usar e usufruir da melhor forma possível. Podemos usar à vontade. A gente cuida, claro, porque se a gente não cuidar, enfim, não vamos ter água. Se a gente não tiver um parque para ter digamos, a produção de oxigênio, nós vamos padecer, né? Se não cuidar da terra, a gente também vai padecer. Mas por quê? Porque nós vamos padecer. Não é porque a terra é sujeita de direito e ela precisa. Então, esse também é um outro elemento importante dessa diferenciação entre as cosmologias indígenas e essas ocidentais. Professor, você estava falando da criação do mundo. O povo indígena, né, ele também acreditava, igual o nosso, de um Deus criou tudo. Como que é essa origem para eles? Como que foi? Então, cada povo tem um jeito, né, de interpretar essa criação. E aí a gente entra em elementos bem específicos de cada povo. Tem alguns, por exemplo, o povo Caingangue, o humano surge do centro da Terra, né? Do Guarani já é o mito dos gêmeos, em que há um criador, né, que ele gera uma mulher, daí a mulher dá à luz a filhos. Então depende muito de cada povo, como cada povo entende que é a parte bem específica, né, da criação. No geral, essa criação inicial, o humano e divindade são muito imbricados, estão muito juntos, né? Digamos assim, não é aquele Deus separado dos humanos. Depois vai acontecer a separação, né? Mas inicialmente não há essa separação entre humanos e divindades. Agora, é claro, aí precisa entrar em detalhes de cada sociedade. E aí nós temos, como eu falei, uma diversidade de povos, né? Então teria que buscar em cada um deles as explicações, né? Professor, o senhor falou que são vários povos, mas aí o senhor estava falando da cosmovisão deles e eu notei que tinha similaridades, por exemplo, com o hinduísmo, com filosofias orientais. E aí eu queria entender, existe uma infinidade de povos aqui, né? Mas existem similaridades
na cosmovisão indígena no território como um todo, na América do Sul como um todo, assim? Existe uma similaridade? Por exemplo, o senhor falou que a Terra a natureza é um ser de direito, né? E aí, essa visão de que a natureza é um ser de direito é um consenso entre todos os povos? Talvez seria pretensioso demais eu falar aqui de todos os povos, porque evidentemente que eu não conheço, da né? grande maioria. Mas sim, é um elemento comum aos povos aqui da América. E a gente percebe isso pela relação que eles estabeleceram ao longo da história com o meio, né? Então é possível, onde você vai buscar os referenciais para compreender isso? Vai buscar esses referenciais ao longo da história, de como eles... E também dos povos atuais, né? Então, sim, é possível dizer que esse é um elemento comum aos povos aqui da América. Uhum. Outro elemento comum dos povos aqui da América é o princípio, por exemplo, da não acumulação, né? Porque esse princípio da não acumulação de bens, né? A não acumulação de bens ele tem a ver com o conceito ocidental do progresso, do desenvolvimento, né? O nosso conceito de bem-estar, nosso conceito de evolução, né? Vocês podem observar as sociedades indígenas, no geral, os calendários, isso, o Maia é o mais conhecido, enfim, que há por aí, mas se você tomar os outros calendários mesmo do povo Guarani aqui, eles, no geral, são circulares, né? É um mundo que vai se repetindo, né? Vai se repetindo. Então, há uma continuidade, mas não é simplesmente que ele se repete e tudo, né? Mas ele tem um movimento que vai já o nosso conceito de calendário ele é linear, né? E no geral num sentido, né, para cima, né, no sentido da evolução, né? Quando a gente fala nesse sentido, pensa sempre na evolução, no sentido. Então essa também é uma diferença importante, né? E outro elemento importante também é essa questão da não conquista, que eu acho que ele se assimila muito a essas sociedades orientais, né? Que não tem muito essa perspectiva da conquista. Ou seja, não são povos missionários. Eles não têm a necessidade de impor a outros seus valores, sua religião, seu modo de vida. Aí a gente pode dizer, bom, mas o que ocorreu então com a sociedade incaica, ou a sociedade asteca, que já eram estratificadas, tinha um estado, tinha tributos, né? E tinha estado, inclusive, né? Essas sociedades, elas tinham tributos, eram estratificadas, elas conquistavam territórios, mas, no geral, os povos conquistados, eles não precisavam necessariamente mudar a sua forma de vida. Eles não tinham que adotar o costume, adotar a língua do conquistador, no caso. Vamos chamar assim, conquistador é um pouco forte essa palavra, mas, no caso, elas não precisavam modificar seus padrões, né? Elas recebiam proteção e pagavam por isso, né? Mas elas a relação quando chegam os ibéricos aqui na América não foi uma relação de modificar, e a Igreja Católica foi, digamos, a que fez toda a parte ideológica, né, dessa mudança, justificando por que que esses povos precisavam se integrar, por que esses povos tinham que mudar a sua religião, por que esses povos tinham que se transformar nos seus padrões de comportamento, né? Vestimentas e tudo, né? Professor, eu fiquei muito interessado quando o senhor falou do calendário Guarani, porque as pessoas acham que os Guaranis eram caçadores-coletores, que porque não tinham escrita, não tinham tecnologia. E aí o senhor falou do calendário, e eles tinham uma baita tecnologia, eles construíram umas canoas assim praticamente inafundáveis nos rios, eles povoaram, né, uma grande parte do território que necessita de um certo tipo de tecnologia. Como que eles lidavam com a tecnologia, né, e com a ciência mesmo? Então, essa pergunta é muito importante, e eu acho que a gente precisa
é sempre pensar a tecnologia a partir da necessidade dos povos, né? Você vai desenvolvendo um microfone desse à medida que você tem uma necessidade de fazer uma entrevista de melhor qualidade, de produzir uma câmera dessa à medida que você tem uma necessidade de produzir uma imagem de melhor qualidade. Se você não tem essa necessidade, você não vai desenvolver essas tecnologias, né? É claro, você precisa daí para desenvolver a tecnologia também ter as ferramentas, no caso, né? Precisa ter, eu não sei de que produto que é feito isso aqui, de carbono, enfim, uma série de matéria-prima aqui, você tem que ter elas para desenvolver. Então, isso é importante. Então, quando a gente fala que os povos, ou, digamos, o povo Guarani, tomando mais especificamente, as tecnologias deles, elas davam conta daquele mundo deles, né? Então, não dá para a gente pensar, bom, mas eles não tinham isso. Não, eles talvez não precisassem disso, né? Eles não tinham escrita. Eles não precisavam da escrita, eles se comunicavam de outras maneiras, faziam as interações sociais e tal, intercomunidades e tal, de outras maneiras, né? Então, não tinham necessidade. E o povo Guarani, ele tinha... Mas eles tinham, né? No caso, a agricultura Guarani era muito desenvolvida. A gente fala, os povos eram aqui, especialmente esses das chamadas terras baixas, né, da América, né, amazônicos e do Cerrado aqui, e depois dos Pampas, do Sul, eram caçadores e coletores. No geral, os povos da América são agricultores. São pouquíssimos povos que se tem assim, registros que viviam basicamente da caça e coleta. E ser agricultor depende, sim, de alguma tecnologia básica, né? Seja da construção de moradias, seja da construção de vias, seja da interferência no meio, ou seja, tirar a mata para plantar, ou, né, capinar, enfim, né? E os registros, no caso dos Guarani, a gente tem cabeça de vaca, por exemplo, né? Que fez esse percurso em 1541 do hoje Florianópolis, né, na época de Santa Catarina, né, tal, até Assunção, para assumir o posto de governador aí de Assunção. Ele vem por terra, vem com os Guarani. Nesse percurso, alguns dizem que ele passou aqui por Foz do Iguaçu, outros dizem que passou aqui na região mais de Iguaíra e tal, mas veio conduzido pelos Guarani. Nesse percurso ele vai relatando a quantidade e a diversidade de produtos que existiam nessas aldeias, né? Produtos cultivados pelos Guarani, de animais domesticados pelos Guarani, né? E aí ele vai sempre fazendo essa comparação com o que havia na Europa, né? Porque, claro, a referência dele era o mundo europeu, então ele vai trazendo as referências de lá. E isso é curioso, porque mesmo com essas, a gente pode dizer, essas tecnologias rudimentares, os Guarani produziam até em quantidade... em quantidade e em diversidade bastante grande. Eles estavam em uma comitiva de mais de 200 pessoas e eles chegavam nas aldeias, se alimentavam nas aldeias, como os Guarani ofereciam. Ele falou até que numa determinada época chegaram a passar mal de tanto que comeram, enfim, né? Então, os Guarani conseguiam produzir. Aí é curioso, mas eles não produziam em excesso, porque eles não tinham o princípio da acumulação, né? E aí é curioso, quando os jesuítas iniciam o processo das reduções, em 1610, aqui nessa região mesmo do Paraná, a província do Guairá, né? Eles introduzem o ferro, né? Os Guarani já conheciam pelos colonos, mas os jesuítas, eles tinham até uma das estratégias deles de atrair os Guarani, era oferecer ferramentas, né? E os Guarani se encantavam com ferramentas, porque você imagina fazer... Porque o ferro é mais difícil eles usavam a pedra, né, para cortar, mas a pedra não tem a mesma eficiência, né, do ferro, né? Quando chega o ferro, eles se encantam com o ferro, então eles... Nossa, e aí os jesuítas dizem, olha, se eu tivesse mais 200 machados aqui, eu atraria mais umas 200 famílias para minha redução e tal, e pedem também para trazer mais ferramentas para atrair os Guarani. Mas só que os padres se desencantam logo em seguida, porque se o Guarani fazia, por exemplo, 1 hectare de lavoura, né, com machado de pedra, com machado de ferro, o padre imaginou, bom,
Machado vai demorar uma semana, então ele vai demorar agora, em uma semana ele vai fazer 5 hectares, né? Só comparando assim, né? Não, o Guarani continuava fazendo aquela mesma quantidade, fazia a mesma hectare e ficava mais tempo à toa, né? Ou seja, no ócio, né? E isso irritava os padres, porque eles não entendiam, mas como assim? Por que não vai produzir mais? Agora é mais fácil de produzir, né? Mas ele fala, mas não tem necessidade. Para mim, eu preciso produzir, é isso. Então, que bom que tem a ferramenta, né? O machado, o facão, sei lá, na época qualquer umas ferramentas, porque eu vou trabalhar menos, né? Não é que trabalhava mais, trabalhava menos, né? E os padres não se conformavam. Professor, e é daí que vem o mito da forma pejorativa que muita gente fala que o índio é mais preguiçoso, Isso. é dessa questão aí? Dessa questão, porque de fato, se comparar com o mundo ocidental, a gente precisa trabalhar, e as tecnologias, para nós, elas não nos ajudam a trabalhar menos. Ao contrário, elas nos fazem trabalhar mais. É curioso isso, né? Se antes a gente produzia na máquina de escrever, né, uma tese e tal, demorava tanto. Agora a gente tem que fazer no computador, é mais claro que é bem mais fácil, mas a gente acaba produzindo mais, a gente acaba, porque isso está na base do nosso conceito de mundo, né? Já os povos indígenas não têm essa necessidade de uma produção, porque não tem esses princípios que eu falei, da acumulação, do desenvolvimento, do progresso. Então, vou produzir aquilo que me satisfaz. E aos olhos dos ocidentais, isso significa não gostar de trabalhar, não querer trabalhar. Mas é curioso, porque historicamente, né, a gente foi levado a isso. Também é importante a gente ter muito consciência de que as sociedades ocidentais, lá na Idade Média, ou até antes também, não tinha também esse apreço, vamos chamar assim, para o trabalho. Lembremos aí no período do século XV, XVI, XVII, as leis criadas para combater aquilo que eles chamavam de vadiagem. A França, a Inglaterra e outros países europeus, né, que depois vão se configurar, mas criavam leis para combater aquelas pessoas que não queriam trabalhar, ou que não, né, inclusive várias, assim, milhares de pessoas foram nessas leis de vadiagem, foram trazidas para a América como escravos brancos, né? Se diferenciava do escravo africano, porque o escravo branco não era hereditário, era só o sujeito era escravo, os filhos não eram, né? Já o africano não, o filho também é hereditário, enfim, né? Mas por conta dessa questão da vadiagem. Então, a ideia de trabalho que nós concebemos é uma ideia também recente na sociedade. Não é assim ad infinito, né? Nas temporalidades aí das sociedades ocidentais. E os indígenas ainda mantêm, né? Eles mantêm ainda esse padrão com suas exceções também, né? Mas no geral. Só que, claro, hoje a situação é bem complexa. Quando a gente fala assim das condições atuais, muitos povos têm dificuldade da sobrevivência. Então, muitos, trabalham exaustivamente. Hoje tem aqui no oeste do Paraná, indígenas trabalhando nas agroindústrias, tal, no esforço, mas fazendo esses horários malucos, né, entre a saída da casa e retorno dá 14 horas, 15 horas, então, assim, é exaustivo. Mas, digamos, como princípio é esse, né? O princípio é trabalhar menos, né? Valorizar as relações, valorizar o ócio, valorizar a vivência, né? São povos que vivem o cotidiano. Nós vivemos para o futuro, né? A nossa utopia é pensar o futuro. Eu quero trabalhar para depois estar bem quando eu envelhecer. Eu quero trabalhar para conseguir isso, conseguir isso, conseguir isso. Esses povos, no geral, eles querem a vivência, né? Não tem esse desejo de um futuro. Isso é curioso, e isso traz elementos, inclusive, para a gente pensar a própria universidade, né? A presença indígena na universidade, que eu acho que é bacana isso. Nós, agora, esse mês de agosto, estão para chegar os mais 65 indígenas que foram aprovados no último processo seletivo. E isso traz também um enorme desafio para a gente pensar isso, né? E também perceber o quanto esses nossos estudantes que estão agora ingressando,
eles ainda, digamos, carregam, né, e tem na sua base de formação essa vivência de um outro tipo de relação de trabalho. Porque isso implica também pensar assim, a universidade é muito exigente nessa dimensão de pensar o futuro, né? No geral, as pessoas vêm aqui porque elas querem, vou usar uma expressão bem chula, mas querem se dar bem, no caso, né? Ou seja, querem progredir, querem se desenvolver, querem... Mas isso também no sentido positivo, né? Assim, eu quero ter uma profissão, caramba. Eu quero ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, afinal de contas, vou fazer o quê se eu não tiver dinheiro, né? Isso faz parte da nossa... Então, eu preciso entender um pouco também da ideia desses nossos estudantes indígenas, o quanto eles têm isso também como elemento, ou se eles vêm para a universidade só mais para buscar um conhecimento, né? Mas não tem isso como um elemento, porque isso implica também, né? Compreender isso implica também saber o quanto eles vão se empenhar em cada disciplina, em poder dar conta aquela carga de horas, aquela carga de textos, aquela carga de conhecimentos, né? Né, então esse é um elemento para mim, assim, vejam como que as dimensões, a pergunta inicial cosmológicas, elas têm uma implicação cotidiana, né? Elas trazem elementos para os cotidianos, e isso é importante, né? Importante a gente observar. Professor, e essas sociedades, né, indígenas que o senhor está falando, existiu uma hierarquia social ou era todo mundo igual? Ou elas acreditavam que ela nasceu daquele jeito, ela ia morrer daquele jeito? Não, existe hierarquias e diferenças. Porque uma coisa é a hierarquia, é que a hierarquia está carregada de um conceito de superior e inferior, né? Quando fala hierarquia, então geralmente um chefe, né? Nas sociedades, vamos tomando a sociedade Guarani, o que a sociedade Guarani ela tinha de hierarquia, no caso, né? A liderança maior da sociedade Guarani era aquilo que a gente chama de xamã, né? O líder religioso, né? Esse era o principal chefe do grupo. Essa nova função de cacique que a gente conhece hoje, que os Guarani conhecem hoje, e que foi também utilizada nas reduções, o cacique, o cabildo, né, tinha nas reduções, que era ocupado pelos Guarani, e são cargos do mundo colonial. Porque cacique não é um termo dos povos aqui do sul. Cacique, essa figura de chefe, ela é dos povos caribenhos, né, da região das ilhas do Caribe e também do continente, aí, Venezuela, Guiana, parte da Colômbia, enfim, né? Dessa região. Ali é onde que existiam sociedades que tinham essa figura de um chefe, que eram sociedades chamadas semi-estratificadas, que tinham essas figuras de chefe. Mas o Guarani não tinha. O Guarani tinha o líder religioso, o xamã, né? Que cada grupo Guarani tem um nome diferente para tratá-los, mas a gente na antropologia usa esse conceito aí, xamã, né? Como genérico. E esse xamã, o poder dele é muito curioso, porque ele não tem um poder de mando. O poder dele é o poder da palavra. Ele vai orientar, ele fala, digamos, é o mediador entre humanos e as divindades. Então, ele fala, mas ele não tem um poder de punir alguém, de dizer que você tem que fazer isso, que tem que fazer aquele outro. Tem outras figuras, os chondaros dentro das comunidades, que eram aquelas figuras, então, que faziam esse controle da organização social. Mas basicamente era isso, não tinha uma pirâmide, né? E mesmo a figura, digamos, do cacique não era um status, porque e isso não dava a ele poderes maiores, como eu falei, porque era também algo que ele ia desenvolver ao longo da vida. E o Guarani tem uma coisa importante para compreender também essa dimensão, que é assim, a criança quando nasce, ela não vem com nome. A criança quando nasce, ela
ela ainda não é ainda, digamos, um humano completo. Ela vai se tornar na medida em que ela recebe o nome. E o nome ela vai receber quando ela consegue ficar em pé. Porque o espírito, que é a própria palavra, ela precisa ser revelada. Então, no rito, né, que eles chamam de Nhemongarai, que é o rito do batismo, mal traduzindo, né, batismo para nós, é quando o xamã então faz o rito e descobre então qual espírito que se assentou nessa criança. Mas a criança ela já tem que estar pelo menos com 11, 12 meses, aí depende, né, essa faixa de idade, para ficar em pé, porque é quando o espírito consegue se assentar. E isso tem a ver também com a forma dos Guarani falar sempre em pé, eles não gostam de falar sentados, enfim, porque em pé o espírito consegue. Tá, mas então, isso sobre a criança ainda. Então o nome não é um chamamento, o nome é aquilo que ela é, né? E aí ela pode receber um nome que vai levar ela a ser um xamã, né? Então ela vai se preparar para ser xamã ao longo da vida. Tem aqueles que vão ser, enfim, outras funções, só algum que vai fazer só vai fazer remédio, outros que vão ser os cuidadores da comunidade, outros que vão ser, enfim, as diferentes funções elas são dadas então nesse processo da revelação do nome, né, no batismo. Acontece também ao longo do transcurso, né, da pessoa, enfim, romper com aquele espírito que se assentou nela, né? Seja por um comportamento, seja por um conflito ou dificuldade de seguir um desejo de não seguir aquela orientação. Então ele pode alterar o nome. Então isso também é comum. Você conhecer uma pessoa com o nome Verá, depois, daqui uns tempos você vai encontrar, não é mais Verá, tá indo, né? Mas aí também muda o nome em português, né? Muda em português. Conheço vários que deram nomes. Professor, o senhor falou que a sociedade ela não era hierarquizada, mas aí o senhor falou que tinham os responsáveis pelos remédios, Isso. pelos alimentos. Como que era organizada essa sociedade guarani, esses povos aqui do sul? Porque, pra gente, o senso comum é que eles não tinham organização e chegou os jesuítas aqui e colocaram eles na redução. Mas existia uma sociedade totalmente organizada, porque existiam grupos gigantescos de povos aqui, né? E o Guarani é curiosíssimo, porque o Guarani aquele antropólogo francês, o Pierre Clastres, estudou o Guarani aqui na região Paraguai, mas enfim, aqui nessa fronteira aqui, né? E ele chega à conclusão que os Guarani eram uma sociedade contra o Estado. Porque nos anos 40, 60, tem uns antropólogos norte-americanos que fizeram toda uma estratificação dos povos da América, aí os povos dos Andes como o ápice das sociedades, porque eram sociedades estratificadas, os incas, né, os astecas e tal. Depois os Caribe, então, como uma segunda classificação, porque eram uma sociedade semi-estratificadas. Depois aí as tribos e os bandos, né? Era mais ou menos assim que eles tinham feito essas classificações. E aí o Pierre Clastres faz esse estudo entre os Guarani, ele vai demonstrar que não era verdadeira essa história, porque ele fala, olha, nem toda a sociedade desejava o Estado, né? O Estado como, digamos, o ápice do desenvolvimento das sociedades, né? Ele falou, o Guarani é uma sociedade contra o Estado. Em que sentido que ela é contra o Estado? É uma sociedade que rejeita a centralidade. E isso era muito curioso, e ainda é curioso hoje, né? A gente olhar a dinâmica das organizações sociais Guarani. Mas tomando esses primeiros aventureiros, viajantes, enfim, colonos que se comunicaram com os Guarani e deixaram seus registros, como eu mencionei antes, o Cabeça de Vaca, Smidel e vários outros, eles observam que desde o litoral até Assunção, toda essa região aqui os Guarani, eles falam que era igual, era o mesmo povo, eles não vão usar a expressão povo na época, né? Mas era uma mesma sociedade, falavam uma única língua e tal, né?
E essa unicidade, ela não se dava com um governo centralizado. Ela se dava com as comunidades autônomas. Então, o padrão de língua, da organização social, do costume era semelhante em todas elas, para não dizer iguais, mas semelhante em todas elas, sem uma centralidade. Então, eles conseguiam manter isso através justamente da dimensão espiritual, da dimensão da palavra, né? A palavra que era proferida pelos xamãs, né? E hoje ele se mantém da mesma forma. Claro, hoje já tem, enfim, a relação de contato foi muito, muito violenta, né? E ela segue sendo, mas esse padrão continua. O Guarani, ele rejeita a ideia de uma centralidade de poder. O poder não está num chefe. O poder está na coletividade. Isso é muito interessante. Precisava talvez mais estudos sobre isso para a gente, inclusive, buscar inspirações aí para a gente pensar essas nossas sociedades ocidentais. Embora é difícil, né, porque as nossas cosmologias são diferentes, precisava romper com vários elementos. Mas muito interessante isso. É muito, muito bacana pensar como uma sociedade como os Guarani. E olha, não era uma sociedade pequena. Os Guarani, no período colonial, o próprio Cluster, esse antropólogo francês, ele vai falar em cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas para um período de 1500 era gente pra caramba. Maior que a população portuguesa, né? Ocupavam desde Assunção até o litoral, até a região hoje, né, aqui de Prata, né, aqui, Buenos Aires, essa região aqui, o delta aqui do Prata, litoral Atlântico, ocupava. Professor, e como que era a relação dos guaranis com os outros povos? Porque eu imagino que, por exemplo, tem o caminho do Peabiru que ia até o Peru. Então, havia pelo menos uma relação de conhecer os outros povos, de se relacionar. Como que era essa relação com os outros povos? Então, isso é importante, né? A América aqui era um emaranhado de povos que se comunicavam e tinham seus caminhos, tinham suas trocas, tinham e seus conflitos também, porque eram sociedades humanas sujeitas a todos os desafios aí das sociedades humanas. A controvérsia sobre os Guarani. Há pesquisadores que dizem que os Guarani eram conquistadores, que os Guarani expansionistas, no caso, né? E, de fato, se a gente vai tomar o surgimento, né, a partir dos elementos arqueológicos, é possível construir um padrão, assim, né? Tem alguns estudos que já estão publicados sobre isso, que eles mostram um padrão de mobilidade dessa população, que eles saem daqui dessa região aqui chamada Alto Paraná, né, que abarca o oeste do Paraná, Alto Paraná no Paraguai, Misiones na Argentina e tal. Eles surgem aqui 2.500, 3.000 anos atrás. E daqui eles vão se espalhando, né? Grandes migrações. O auge dessas migrações foi aí no período de 900 anos antes do presente, né? Uns 400 anos antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores dizem que eles iam ocupando e expulsando os outros grupos. Outros dizem que não, que eles iam ocupando espaços que não estavam ocupados, habitados, que já tinha sido habitado por outros povos. E isso é possível pela arqueologia, em partes, né, compreender a ocupação, porque você vai encontrar sítios arqueológicos com datações anteriores dos sítios arqueológicos Guarani. Então, os Guarani chegaram depois, né? Agora, o que aconteceu? Esses outros povos foram expulsos, foram incorporados? Esse é o debate que não tem consenso, né? Também no período colonial, aí nos primeiros anos da conquista, os Guarani tentaram estabelecer uma relação com os espanhóis, segundo alguns, porque eles tinham conflitos com os povos chaqueños, né? Em especial para o norte do rio Paraguai. Então eles buscaram nos espanhóis aliados para também fazer essa, né, se proteger. Depois eles perceberam que os espanhóis não eram aliados, eles queriam colonizar, então rompeu essa aliança a partir de 1545, 50, por aí rompe essa aliança e aí muda a relação. Então, a gente não sabe exatamente o quanto o Guarani tinha ele estava em processo de expansão,
e a relação que estabelecia com outros. A gente não tem essa segurança para fazer uma afirmação definitiva, né? O importante aqui é a gente pensar que eles tinham relações com outros povos, trocas, guerras, comércios, enfim. E esse caminho do Peabiru, que você citou, é interessante porque ele liga o Pacífico ao Atlântico. Então, os caminhos também ligavam sociedades incaicas com sociedades aqui das Terras Baixas. Coisa que na Amazônia é mais difícil de encontrar, porque na Amazônia os incas tinham mais dificuldade. A floresta amazônica era... eles tinham, né, eram mais intransponíveis, eles tinham dificuldade. Aqui as informações são de que, sim, os incas chegaram até o litoral atlântico. Não como ocupação, mas como, né, como relações, né? Então, os elementos até o momento não dá para a gente afirmar exatamente categoricamente, mas considerando que são sociedades humanas, é muito certo que havia relações de troca, relações de conflito, relações de guerra, relações de amizades, enfim, né? Enfim. Professor, vira e mexe, aparece teorias sobre cidades perdidas, né? Como a Cidade Dourada e Atlântida, né? E eu queria saber se existe alguma relação com essas grandes nações, com esses mitos. Não, esse é um mito ocidental. A gente tem sempre essa necessidade da descoberta, da conquista, de buscar lugares novos. Ele povoa a nossa imaginação, né? E é claro, eu acho que como tem muito a descobrir ainda, não só aqui na América, mas também na África, na Ásia, que são regiões que o mundo ocidental adentrou há menos de um milênio, né? Então, o desconhecimento ainda é grande. Então, eu acho que assim, a arqueologia contribui para localizar algumas coisas. Na Amazônia, recentemente, se descobriu uns hieróglifos grandes, assim, né? Depois desmataram, encontraram, isso foi noticiado. Os geoglifos, né? Isso, então, o quanto ainda a gente tem essa informações a serem localizadas, a serem encontradas sobre sociedades é bastante grande, né? Eu acho que a gente conhece muito pouco ainda, porque, no geral, o conhecimento ele se deu agora, mais recente. Ele foi... as sociedades tinham interesse mesmo, era descobrir se tinha ouro, se tinha riquezas para serem exploradas, né? Então, o mito do Eldorado e tal. Agora, é provável que sim, que se encontre ainda, e eu acho que, como volto a falar, a arqueologia, né, uma ciência que está bastante atenta e com bastante recursos, digamos, metodológicos para isso, né? Vai encontrar ainda muitas informações de sociedades, civilizações que vivenciaram, né? Porque eu acho que a gente é parte só desse mundo, né? Somos parte de um momento histórico, e quantos já viveram antes, né? Descobertas, por exemplo, como o Cusco, né? No Peru, o Machu Picchu, né? Quando foi descoberto, poucos anos, né? Que foi... Agora, esse tipo de cidade, assim, é mais difícil encontrar, porque, enfim, já foi bastante ocupado. Eu acho que o que vamos encontrar, sim, são a partir de elementos arqueológicos. Vamos encontrar ainda informações de sociedades, de populações que habitaram. Aqui no sul, por exemplo, tem uns estudos fantásticos sobre os Caingangue. Os Caingangue, nome contemporâneo dos povos que a arqueologia chama os G do Sul, do tronco linguístico macro-G, né? Então, os G do Sul. Que são cidades também, porque os Caingangue faziam casas subterrâneas por causa do frio, né? Então, na região do Planalto Sul, aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, então eles faziam casas subterrâneas. Cavavam, faziam um teto e tal.
E toda uma intercomunicação entre essas casas. Aí no Planalto Catarinense, uma equipe de arqueólogos tá ainda trabalhando lá. E encontram, inclusive, cidades formadas por esse conjunto de casas, né? Ou seja, espaços urbanos, assim, né? E isso é muito curioso, porque, de repente, é uma coisa, assim, que nem mais já é tudo fazenda, pasto e tal, né? Mas começam a cavar, começam a encontrar um monte de informações. Então, isso sim, isso eu acredito que ainda temos a encontrar. Mas é tipo assim, encontrar um Eldorado, né? Cheio de ouro, não sei o que. Isso aí faz parte. O professor falou que os guaranis lá atrás tinham aí 2 milhões, né, a população. E antigamente era tudo uma coisa só, né? Aí vem os colonizadores, dividiu, tiveram as fronteiras. E isso serviu como uma barreira para a cosmovisão guarani, já que eles ficaram meio que divididos. Sim, mas isso eles vão sentir agora mais recentemente, porque é importante a gente pensar assim, o período colonial ele vai acontecer, por um lado, a escravização, né, com as encomendas no mundo espanhol e com a escravidão no mundo português. Os bandeirantes de São Paulo, São Vicente, que iam buscar escravos nessa região guarani. E, por outro lado, os jesuítas, né? Então, essa disputa vai acontecer. E uma outra população guarani consegue sair dessa disputa. Eles ficam... fazem trânsito, por exemplo, com as reduções, mas não vivem nas reduções, né? E esse espaço territorial ele vai sendo redefinido, fronteiras aqui, acolá, aqui é Espanha, depois aqui é Portugal, depois aqui é Paraguai, aqui é Argentina e tal. Mas o estabelecimento da fronteira e da forma como ela é concebida hoje, é basicamente século XX. Então nós temos um tempo relativamente curto nisso, né? Em que o Guarani de fato vai sentir o impacto das fronteiras nacionais. E o impacto maior, ele vem agora na contemporaneidade, quando, por exemplo, se instituem escolas, né? Porque a escola na Argentina, a escola aqui no Brasil e a escola aqui no Paraguai, embora sejam escolas para indígenas, para Guarani, elas não vão seguir o padrão Guarani, elas vão seguir o padrão nacional. Então, as escolas elas são especialistas nessa questão de transformar o indígena num nacional, né? E por mais que tenha legislação escolar indígena, que tenha legislações e regramentos, né, que determinam que a escola deve ser específica e diferenciada, mas a escola ela é muito nacionalista, né? A escola é por si mesmo, a que vai ensinar a cosmologia ocidental no seu espaço. E a própria escola faz parte desse nosso mundo ocidental. Então, a gente vai nas escolas Guarani aqui na Argentina, nossa, a primeira coisa é lá, o bandeirão na Argentina, lá estampado, eles cantando o hino nacional argentino. Vai no Paraguai, é a mesma forma, vai aqui no Brasil da mesma forma, né, cantando o hino nacional brasileiro e tal. Então, hoje as fronteiras, elas vão separando aquilo, Meliá ele fala esses muros de Berlim, né, que são essas fronteiras aqui, que vão separando e levando para historicidades diferentes esse mesmo povo, né, e cada vez mais coibindo que eles transitem. Então, para além da escola, as outras políticas públicas, quando você pensa no tema da saúde. No tema da saúde, da mesma forma, o atendimento que se faz para a saúde, ele acaba forçando essas comunidades a não aceitar gente de outros países, porque, mas a gente se programou para atender nosso posto de saúde 100 pessoas, mas você vem numa família Guarani lá do outro país, com mais 30, vai complicar, não vai dar. Em vez de a gente pensar a política pública adequada para essa população, a gente faz o contrário, que é que essa população se adeque à política pública, né? E isso acontece também em ambos os países, né? Na dimensão também da assistência de aposentadorias e outros benefícios e tal. Então, eu sempre falo assim que o sentir a fronteira é bem recente, tá? Porque até um tempo atrás o trânsito era muito fluido, muito tranquilo.
pesadas dificuldades, transitavam, mandavam para um lado para o outro. Hoje, inclusive, documentação, né? As fronteiras não têm mais espaço para passar livremente. Aqui o Rio Paraná, a gente pega informações aqui dos anos 50, 60, eles cruzavam, moravam de um lado, estudavam no outro, cruzavam aqui, vinha para lá, vinha para cá. Era um trânsito fluido, até a gente brinca com eles, mas vocês não faziam um processo da migração, né? Nem sabia o que era migração, né? Hoje já não dá mais, né? Hoje já não dá mais, não só porque tem um lago aqui que impede, né, a travessia, impede não, ela dificulta, né, a travessia, mas por conta justamente da questão das políticas públicas, né? Porque aí a liderança do local, ela se sente coagida pelas políticas públicas a aceitar livremente a presença de outros, né? Então as pessoas já vão se retraindo, né? Como se sentem incomodadas, acabam não fazendo, né? Se eu vou para lá, vai ser um problema, então é melhor não fazer, né? Ou não é bem acolhida, também, então é melhor não fazer. Professor, eu queria saber, né, essa relação com os brancos, né, foi alterando, né? Hoje em dia os indígenas precisam ir para a escola, escrevem, tem autores também indígenas que escrevem sob essa cosmovisão guarani. Queria que o senhor falasse um pouco desses autores, dessa literatura guarani contemporânea. Certo. Sim, isso é uma coisa fantástica, assim, né? Esse é um outro elemento, por exemplo, curioso que quando os indígenas vão adotando a escrita, né? Que ela vem como uma imposição, mas eles vão fazendo uso dela, né? Para se defender também, né? Como falei do ferro, o cavalo também, né? Foi algo também logo apropriado por vários grupos indígenas. E Guaicuru, os povos da América do Norte, os povos aqui dos Pampas, né, que adotam o cavalo e tal, e passam a fazer uso, né, do cavalo. E a escrita é né, um outro elemento que também os indígenas se apropriam dela e passam a fazer uso. Então a gente vai encontrar já no século 16, né, indígenas peruanos escrevendo ao rei espanhol. Aqui no século 17, no início do século 17, nessa região aqui do Guairá, né, Paraná atual, os guaranis escrevendo ao rei espanhol, que pertencia à Espanha à época, né, reclamando da exploração dos colonos, né, né, e na época a exploração da erva mate, então eles falam da erva del diablo, né, que era submetida a trabalhos forçados e fazem documentos, tal. Então eles manejam a escrita, né? E hoje, atualmente, eu acho que nas últimas décadas vem surgindo uma quantidade assim de autores de diferentes povos, né? A gente, claro, tem um conhecimento maior. Ailton Krenak, né, que escreve super bem, ele tem uma literatura muito fantástica, assim, né? Falar sobre sistema da cosmologias. O Daniel Munduruku, né, o outro pesquisador indígena, filósofo, né, que também trabalha esses temas, e eles têm essa interlocução muito, muito interessante com a sociedade ocidental, né? Porque eles falam de uma forma que também a gente vai compreender muito facilmente, né? Eles, digamos, têm essa habilidade dessa comunicação. Mas, para além deles, também tem autores, por exemplo, do próprio povo Guarani. Tem vários escritos. Lá em São Paulo tem o Timóteo Popiguá, por exemplo, que já produziu também obras, e Santa Catarina também tem Guarani que escreveram também já. E tem também, mas no caso Guarani, grande parte deles escrevem para suas escolas, né? Porque como tem uma carência de material didático, então, ultimamente, essa literatura, digamos, indígena, tirando esses principais autores, né, como citei, a maioria deles escreve voltados para as próprias comunidades, voltados para as próprias escolas. O que é muito bom, né? É muito bom porque vai substituir, digamos, esse material didático. Em vez de falar da história do Brasil, vai falar da história do povo, né? É importante também conhecer a história do Brasil, claro, mas como eles não tinham história do povo, então vão poder contar partes ou em todo, né? Os próprios mitos sendo
transformados em material didático. Mas também a gente tem um outro tipo de escrita, que é a escrita acadêmica, né? Que é muito interessante. São vários já indígenas, e isso a gente vai ter agora nos anos 2010 para cá. Antes a gente tinha um ou outro, por exemplo, o Gerson Baniwa, né? O povo Baniwa lá do Amazonas, que hoje é professor na Federal da UNB. Ele tem vários escritos, mas ele tem um escrito acadêmico, né? Diferente do Daniel Munduruku, do Ailton Krenak. E agora, então, ele vem de uma geração lá início dos anos 2000, dos anos 90 e 2000. E agora nós temos já uma outra geração, que é essa geração que está nas universidades, que está produzindo. E aí, assim, de diferentes povos, diferentes regiões, diferentes universidades, essa produção de teses, dissertações, livros ainda poucos, né? Livros ainda fica mais restrito, talvez a alguns poucos, como eu falei, esses principais, esses dois escritores, e livros para as escolas. Mas esses trabalhos acadêmicos, há uma quantidade, inclusive esse é o objeto do meu pós-doutorado, que vou começar agora em agosto. Eu vou tomar especialmente programas de pós-graduação, e vou analisar essas escritas indígenas, o quanto o tema das cosmosvisões indígenas, vamos chamar assim, do povo específico, digamos, um Kaiowá, né, que fez a tese dele lá na UERJ, no Rio de Janeiro, ou um que fez lá na UNB, ou uma que fez aqui na Unila, tem uma Kaiowá que fez o mestrado dela aqui na Unila, uma Guarani aqui fez o mestrado aqui na Unila, uma Guarani aqui do oeste do Paraná. O quanto esses escritos também estão né, nesses escritos estão presentes essas cosmologias dos seus povos, né? Então isso é um pouco objeto desse meu estudo, mas tem uma quantidade enorme, assim, e enorme, eu falo exageradamente, porque se a gente comparar com uma década atrás, não tinha, né? Agora, é claro, tem ainda uma demanda bastante grande, porque é uma demanda que estava reprimida, os indígenas não estavam presentes na academia, né? Os indígenas não estavam nas universidades, agora que estão chegando, né? E ainda essa escrita, ela está sendo modificada, porque inicialmente eles foram obrigados a se adaptar ao sistema da universidade. E agora que eles estão tentando pensar outras formas de produzir esses trabalhos acadêmicos, com metodologias específicas, com outras formas, que não essa mesma forma nossa, né, mais racional. Então vamos ver o que sai, mas eu estou bastante otimista com isso. Eu acho que tem um potencial bastante importante aí para as próximas gerações aí. O senhor conseguiu identificar as áreas que eles mais se interessam? Porque assim, eu imagino que a cosmovisão, eu estou criando aqui estou imaginando uma coisa que eu quero ver se a minha imaginação se perpetua. A cosmovisão deles, né, vai levar muito o que eles vão estudar. Eu queria saber se o senhor consegue quantificar, por exemplo, esses escritos acadêmicos são mais das áreas de ciências exatas, mais de ciências humanas, ou a gente vai mais para a saúde. Consegue quantificar isso? Quantificar não, mas dá para a gente ter já uma noção básica, assim, né, das pesquisas. Aí eu fiz por conta do meu projeto, assim, né, não consegui ainda, vou desenvolver agora, né. Mas então, ciências humanas, basicamente, assim, todos, né? É raro você encontrar de ciências exatas, são pouquíssimos. Etnomatemática tem alguma coisa, mas eu acho que pouco. E aí você destaca na área da antropologia, né? Uma grande parcela de indígenas estudando, fazendo mestrados, doutorados na antropologia. Na área de educação, né? Em especial por conta dessa demanda toda da educação escolar, enfim, né? Do ensino superior. Então, são áreas bastante procuradas. E na saúde, um pouco menos. Na história, quase não tenho. Me surpreendi esses dias que encontrei um Kaiowá que fez o mestrado dele em História. Eu falei, nossa, História, é raro encontrar, eu sou historiador, então a gente fica sempre atento, né? Alguém às vezes pergunta, não tem um indígena que fez mestrado e doutorado em História? Quase não encontro. Encontrei um esses dias, então, um Guarani Kaiowá,
que fez o mestrado em História na UNB. Tem também alguns geógrafos, mas no geral é educação e antropologia. São as duas áreas que no momento, né, estão bastante em evidência. O senhor citou a etnomatemática. O programa anterior a gente entrevistou o professor Zaqueu. E aí eu perguntei para ele a questão das bases matemáticas, né? Que a gente usa a base 10, aí alguns povos usam base 3, outros base 5. E aí eu lembrei daquilo que o senhor falou bem no começo, né? Os povos desenvolvem a tecnologia para dar conta de uma necessidade. E aí eu estava pensando, né, que eles desenvolveram os sistemas matemáticos para resolver um problema ali. E agora, falando das pesquisas, que os escritos acadêmicos eles estão muito na antropologia, um pouco na saúde, né? Então, leva a gente a crer que esses são os grandes problemas dos povos indígenas hoje em dia: educação, saúde e a compreensão. Se compreender como a relação. Isso é fantástico. Sim, são as demandas principais. Claro que alguns fazem na antropologia, por exemplo, faz também a questão fundiária, territorial, conflitos, tal, né? Então, mas, digamos, essa relação dessa necessidade, dessa compreensão de seu universo e da relação, né? Dessa relação interétnica, né? Do mundo externo. Inclusive, tem alguns que estão fazendo a pesquisa antropológica da organização social dos não indígenas, de nós, né? Como os antropólogos nossos fazem da organização social deles, eles querem fazer também, compreender o nosso mundo, fazer escritas sobre o nosso mundo. E eu também acho bem interessante, né? Como professor, eu sei que como cientista, né? O senhor falou como eles entendem nosso mundo. Eu sei que como cientista falar e se não é legal. Mas eu queria... Como o senhor imagina que seria a sociedade indígena aqui na nossa região hoje se não tivesse havido a colonização, as grandes invasões portuguesa e espanhola, e tivessem se mantido aqui as relações estritamente dos povos originários? Dá pra gente pensar em algo dessa forma, assim? Fazer um e se? É difícil. Jacques Legoff fala isso, né? Que a gente não tem... Historiador, né, francês, ele fala: a gente não tem... O historiador não tem uma bola de cristal aqui na mesa para ver o futuro, enfim, né? Mas sim, é possível pensar o futuro a partir do passado, né? E a partir das continuidades e das mudanças, né, que foram ocorrendo. Então, a referência para a gente, o que é? Bom, quem eram esses povos que estavam aqui, né? Como eram as relações entre eles e essa cosmologia, né? O que fundamenta, né? Eu creio que não seria tão diferente de como era no período do século XVI. Tendo a imaginar que a manutenção daquele sistema de vida teria permanecido. É claro, eu acho que assim, aquelas sociedades mais estratificadas, essas provavelmente não iam se manter, que é muito difícil, né? Pensar nessas sociedades estratificadas como organizadas com o Estado, os Incas, os Aztecas e tal, porque como eles não tinham um poder de imposição, né? Os rompimentos iam acontecer com mais facilidade. Então, essas iriam, provavelmente, iam ter mudança muito mais profunda. Agora, essas outras sociedades aqui das Terras Baixas, aqui do Cone Sul, eu acho que as mudanças iam ser pouquíssimas, né? Porque essa necessidade de mudança, né, que a gente se coloca sempre como algo positivo, né, evolução positivada e tal, ela é parte da sociedade ocidental. Então, se esse pensamento não tivesse chegado... É curioso, a gente conversa aqui, por exemplo, trabalho com história oral aqui na região, né? Então, a gente conversa com pessoas da região, né? Mesmo tomando escritos, não precisa nem conversar, basta você tomar escritos aqui das regiões, né? As pessoas falam assim: nossa,
Antigamente era ruim, quando a gente chegou aqui nessa região, qualquer região do Brasil, quando chegamos nessa região aqui, era ruim, não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha nada, era só mato, só bicho, maior perigo e tal. Nossa, muito ruim, sofreram muito. Nossos pioneiros, né, essa palavra pioneiro, nossos pioneiros sofreram muito e tal, né? Agora não, agora estamos bem, tem luz elétrica, tem facilidade em carro, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando a gente conversa com os indígenas da mesma região, eles vão dizer, nossa, naquela época era bom. Naquela época tinha tudo. Naquela época tinha fartura de alimento, naquela época tinha fartura de caça, plantava, produzia muito bem, não tinha problema de terra, não tinha, tinha uma mata linda, tinha animais, tinha tudo. Agora não tem mais nada, agora acabou, né? Então você percebe, né, que mesmo nesse transcurso aí de 500 anos de relações, a tendência desses povos é remeter a um ideal de vida, a um passado, né? Não estão buscando um futuro, né? Quando eles desejam uma demarcação de terra e essa vivência, embora a dificuldade concreta é outra, mas o que eles estão buscando é uma vivência que remete a um passado, né? E não projetando para um futuro, né? Ou seja, eles querem reconstruir um modo de vida perdido, né? Vamos dizer assim. Perdido não, talvez seja muito forte essa coisa de perdido. Mas um modo de vida que já não é mais possível nesse momento por conta das condições. Então, não, nós queremos terra para poder continuar vivendo o nosso costume, né? Essa é a regra, essa é a tendência, né? E é curioso porque os indígenas, de maneira geral, eles não têm na sua cosmologia, vamos usar de novo essa palavra, a intenção, a ideia de uma separação ou de uma eliminação dos não indígenas, né? Por exemplo, Espanha e Portugal aí no século XVIII, no século XVI, eles expulsaram os mouros que estavam lá há 800 anos, ocupando a Península Ibérica, botaram para correr, né? Porque aquele era território dos ibéricos. Aqui na América, esse pensamento não existe entre os indígenas. Ao contrário, o que a gente escuta, por exemplo, no caso dos Guarani, eles falam assim, não, o mundo foi criado para todos os humanos. Então não há exclusão. Para os não indígenas, Deus fez o mundo, os campos, fez os lugares que não tem mata, né? Esse é pro Juruá, como os Guarani chamam a gente, né? Os não indígenas, né? Os Juruá. Esse é pro Juruá. Para nós é o lugar de mata, né? Então, onde tem ainda mata preservada, onde tem ainda, esse é do Guarani, né? Onde não tem é do branco. Então eles não vão querer terras que tá tudo desmatado, não, eles querem as terras que estão com mato, que tenha condições de voltar à mata, né? Então isso é curioso, porque não é um mundo exclusivo, como eu falei inicialmente, né? É uma sociedade que aceita a diversidade, né? Que aceita a pluralidade, diferente, né, da nossa, né? Professor, a gente gostaria de agradecer a sua participação e esperamos mais uma vez bater um papo aí sobre a cultura guarani numa próxima oportunidade. Perfeito, vamos conversar sim, vamos conversar Quem sabe depois de terminar meu estudo aí do pós-doc, aí vou voltar aqui e falar sobre o que eu descobri nas escritos indígenas, como é que isso está conectado com as cosmologias e etc. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, professor. E para você que está assistindo até agora, né, o vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Se quiser ver mais vídeos, tem uma playlist só com os episódios do que passa. E se inscreva no canal e até a próxima.